Olá, como vai você? Cada vez melhor? Desejo muito que você esteja verdadeiramente cada vez melhor e que continue por todo esse ano de uma maneira muito especial, vivendo com qualidade os grupos de amor exigente. Você sabe o que é amor exigente? É uma extraordinária proposta, programa de qualidade de vida. Realmente, amor exigente nos ajuda a mudar aquilo que precisamos mudar e fortalecer aquilo que temos de bom. Sabe, uma das maneiras de enxergar amor exigente é interessante porque cada pessoa vê o amor exigente de uma maneira. E uma das que eu mais gosto é um novo enfoque, um programa que nos dá um novo enfoque para verdadeiros e comprovados conceitos de educação. Agora, quem está aqui conosco hoje para falar mais uma vez de tratamento é Liane Teixeira de Jesus Castrilon. Liane Castrilon, uma companheira de amor exigente que está há anos à frente desse programa, e eu gostaria de ouvir aqui com vocês a forma como ela define amor exigente. Para você, Liane, o que é amor exigente? Olha, amor exigente, eu posso dividir minha vida antes e depois de amor exigente. Foi uma descoberta de mim, uma autodescoberta, mais do que uma ferramenta para ajudar meu filho. Foi um descortínio que eu era uma perfeita desconhecida de mim mesma. E com isso eu também era desconhecida dos meus familiares. E amor exigente é um processo de contínua autodescoberta dos nossos talentos, dos nossos dons. E nós aprendemos uma maneira bonita de viver, com dignidade, realização. E não vamos atrás de sucesso, mas simplesmente de realização. E isso é que faz com que nossos filhos, nossos parentes, nossos amigos, nos vejam como uma pessoa verdadeira, sincera, sem artifícios, e engajada naquilo que nós podemos ser. E eu acho que amor exigente é isso, é você entrar, se conscientizar que você é no processo de ser cada vez melhor. Ai, Liane, que coisa bonita, é um processo, viu? Mara, é um processo. Quem está aqui conosco também para que a gente possa conversar sobre diversas propostas de abordagem para tratamento em dependência química é o Fábio. Que bom, meu filho, bem-vindo, que bom que você está aqui conosco e que bom, Fábio, que você se dispõe a abrir a sua vida e ajudar as pessoas que estão precisando ou pelo menos assistindo esse programa. Olá, Vamos Mara. lá, Queria agradecer bem-vindo. ao espaço, a me convidar por participar, né, desse projeto, desse trabalho magnífico que o Amor Exigente faz. E eu sou um voluntário, né, há alguns anos já do Amor Exigente. E ser convidado para vir aqui expressar o que está sendo feito na minha vida é maravilhoso. Muito obrigado. Obrigada a você, meu filho. Nós ficamos muito honrados com a sua presença. Fábio, conte para gente como é que tudo isso aconteceu na sua vida. Por onde você começou, quando, o que aconteceu? Nós estamos querendo ajudar as famílias que nos acompanham e queremos que elas saibam de que forma isso acontece na vida da maioria das pessoas. Bem, meu envolvimento com droga, né, veio muito por causa da facilitação, né? Eu morei em um determinado condomínio e as crianças lá crescem muito soltas, porque o quintal era lá embaixo no condomínio. E os adolescentes mais velhos acabavam deixando pratos espalhados, sacos de cola. E as crianças cresceram assim, vendo aquilo, vendo essa facilitação. E o que ocorreu? O meu pai com a minha mãe estavam em desequilíbrio, em desarmonia e acabaram se separando.
isso foi uma abertura muito grande. E o que eles buscavam de mim? Um dentro de casa e o outro já fora. Eles buscavam a minha aceitação. Eles queriam que eu aceitasse a condição que eles estavam. Então, eles iam deixando fluir natural. Aí eu comecei com um cigarro, foi aceito dentro de casa, Qual sua idade nessa época? com 9 anos. O cigarro com 9 anos, meu filho. Tudo começou com 9 anos, né? Eu percebo que quando houve essa separação, eu fazia parte da Associação Paulista de Judô, né? E era federado pela federação. E quando houve O desmembramento da sua família? da minha família, eu acabei me afastando disso, da atividade física, das competições. E eu fiquei mais tempo ocioso. Com esse tempo ocioso, aí o adolescente com a imaginação tão fértil faz o que quer. E a família acabou aceitando as determinadas circunstâncias que foi. E o meu pai, quando ele se casou com a outra pessoa, essa pessoa já era alcoólatra. E ele foi tentar acompanhar essa pessoa. E ele acabou adoecendo também. E não houve outro jeito, né? E aquilo foi um espelho para mim. Por quê? A maioria dos alcoolistas que eu via na época, eles viviam caindo e eu achava aquilo muito feio, né? Eu achava que aquele não era o pai que eu queria e eu acabei me afastando dele. E em contrapartida, o lado emocional dele também veio a fraquejar. Ele acabou se enfiando de cabeça na doença. Como o grupo de pessoas próximo de casa me abraçou, né? E eu fui bem recebido por eles, esses adolescentes que já faziam uso das drogas, eu fui bem acolhido e eu nunca tinha visto, o meu pensamento na época era aquele, mas eu nunca vi um maconheiro caído na rua. Eu nunca vi essas pessoas, a não ser os alcoólatras, caído na rua ou dando trabalho, sujo, né? E aquilo mexeu comigo. Falei, não, eu não posso beber, porque se eu beber eu vou ficar daquela forma do meu pai. Era o exemplo que ele estava me dando. E se eu for usar outro tipo de droga, vão me deixar daquela forma. Porque até então, a imagem que eu tinha daquilo era de alegria, era de satisfação, era de felicidade junto com o pessoal. E isso me atraiu. E aí só depois de algum tempo que eu fui descobrir aonde eu tinha me enfiado. Eu fui crescendo e deixando de fazer parte do convívio social, né, das festas de família. Eu fui optando por me isolar e esse isolamento me custou muito caro. Até que, em determinado momento, eu conheci uma pessoa e essa pessoa engravidou. E quando ela engravidou dessa criança, eu falei, não, eu tenho que abrir mão de tudo o que eu estava vivendo, de negativo, e começar a focar. Eu trabalhava na época numa multinacional. Você conseguia trabalhar e usar drogas, Fábio? Eu não conseguia trabalhar sem usar. Então, eu tinha que usar para poder conseguir ter um rendimento. Essa empresa é uma multinacional, eu fiquei durante alguns anos nela e lá não tinha um suporte adequado para lidar com essas situações. Hoje eu percebo o quanto é importante, né? Hoje tem diversas empresas que têm programas de prevenção e tratamento e o quanto é importante. Na época eles não sabiam como lidar com a situação. Eles percebiam que você tinha problema? Eles perceberam. Eu entrei lá de office boy e com 6 meses eu tive a minha primeira prisão.
E aí eu estava em horário de trabalho. O que eles fizeram? Fizeram uma reunião para saber o que ia fazer comigo. Só que até o momento, a minha honestidade falou mais alto. Porque eu andava com valores altos em dinheiro da empresa e nunca assumiu nada. Então, eles levaram em conta a minha honestidade. E me promoveram. Falaram, não, você não vai ficar mais na rua, você vai ficar dentro do escritório. E isso me tirou um pouco do foco daquelas pessoas de fora. E aí mudou o convívio. Eu tive que me trajar de forma diferente e tal. E isso foi muito importante para mim. Porque eu percebi a importância que eu tinha dentro da empresa. Que eu não era só mais um, eu não era uma pessoa qualquer. Eu era uma pessoa muito importante para eles. E aí... E a sua integridade, a sua honestidade salvou você naquele momento. E aí eu comecei a fazer outros trabalhos e passou mais alguns anos lá dentro. E depois eu pedi para me desligar. E quando eu me desliguei, esse meu filho tinha 1 mês de nascido. Nesse 1 mês, né, marinheiro de primeira viagem, nós 2 adolescentes, eu tinha 20 anos, não sabia como lidar. Me desligaram da empresa. Quando eu fui desligado, o meu chão deu uma desabada, assim. Eu não sabia como que eu ia cuidar dele, cuidar da família e fazer com que aquilo, né, seja positivo. Como que eu ia fazer aquilo tudo mudar? Eu tive que... Entrei numa depressão muito profunda. E depois de 1 mês desse desligamento, descobri que esse meu filho era deficiente. Que ele tinha uma deficiência, hidrocefalia. Na época, a gente não tinha informação nenhuma sobre a doença, sobre como lidar com isso. E fomos buscar formas de tratar, formas de possibilitar para ele uma melhora na qualidade de vida dele. E eu descobri que o foco dele era o pai, era cuidar do pai, era possibilitar para o pai, né? Com 2 meses ele fez a primeira cirurgia e voltava sorrindo, e eu não entendi aquilo, porque como ele acabou de sair do centro cirúrgico e volta sorrindo, e eu precisei ver algumas vezes ele ir para o centro cirúrgico e voltar, para entender que todas as vezes ele voltava feliz e estava lutando pela vida. E eu naquele processo de destruição. E foi passando esse tempo. O meu pai tinha saído de Campinas no tratamento e foi para Goiás coordenar uma comunidade terapêutica lá em Goiás. Ele já estava lá há algum tempo. Um dia ele veio em casa nos visitar. Eu estava sob efeito. Ele já tinha me convidado para ir me tratar e eu sempre disse para ele, não, eu paro quando eu quiser, eu paro quando eu quiser. E naquele momento, não foi essa a pergunta dele, se eu queria me tratar. Ele chegou em mim e falou, nossa, mas você está mal mesmo. E eu já estava me sentindo mal. Eu estava me sentindo uma pessoa que não tinha valor nenhum. Né? E as dificuldades em tratar meu filho. E aí eu decidi ir me tratar. E aí fui conhecer o local lá. Mas isso demorou muitos anos, né, mano? Então o sofrimento foi muito longo para mim poder chegar até aquele momento. E eu fui para lá, não na intenção, eu vou me tratar, eu fui para lá na intenção de sair da zona de conflito que eu estava. Não era nem a zona de conforto, era a zona de conflito que eu estava vivendo. E aí mudou minha vida. Desculpe. Sabe, eu me emociono, eu fico realmente me lembrando de você, de Santa Helena, e, enfim, nós tivemos nesses programas
3 visões do que se faz na vida de uma pessoa que está buscando sobriedade. Primeiro, nós trabalhamos com um pai e uma filha que se internou 5 vezes. Liane, faz uma pequena retrospectiva disso para mim. Como você viu e quais as possibilidades de tratamento naquele momento, para uma filha e um pai? O aspecto mais importante que o Miguel falou era não desistir, insistir e persistir. E o foco não era tirar a droga da pessoa, mas simplesmente foi focado no sentido da pessoa nascer de novo para ela mesma. Isso eu acho positivo no tratamento, porque o tratamento verdadeiro é exatamente esse, é o autorresgate. E o que foi falado no primeiro caso, no primeiro programa, não se aplica ao segundo caso. O primeiro eu gostaria de lembrar vocês ainda, que foi o seguinte: os pais não tinham a menor noção do que era dependência química, eles estavam completamente perdidos e recorreram a um delegado amigo deles. Então, você veja, na sua comunidade sempre terá alguém a quem você possa recorrer. E esse delegado os encaminhou para o amor exigente e depois foi mais fácil escolher as propostas de tratamento que teria condições para ajudar a filha nas próximas 5 internações. Então, nós vemos que o importante é não ficar sozinha, é ir buscar ajuda ou com o delegado, ou com o promotor, ou com o pastor, ou com o padre, enfim, alguém que ajude você a ir atrás do lugar certo para ajudar o seu filho ou a sua filha. Segunda proposta, segundo programa, nós tivemos um filho que perdeu o pai, um pai alcoolista, então ele já era uma criança de alto risco, e o que eu vi ali foi a falta do olhar do professor, que poderia ter ajudado o momento em que esse menino começou a usar na escola, já poderia ter ajudado se eles tivessem prevenção na escola. E a mãe, como toda mãe, só conseguiu ver quando não tinha outro jeito mais. Nós, na prevenção, nos tornamos aptos a perceber rapidamente e agir rapidamente. Lógico que na prevenção, esta prevenção não vai livrar ninguém de ter algum problema, mas se tiver, sabe agir e agir em tempo para que não sofra muito nem a família, nem a pessoa que é usuária de drogas. No segundo caso, Liane, o que é que mais tocou você? No segundo, que foi o Vinícius e a Jaci, o que é que... O mais importante foi a firmeza da mãe. Ela frequentava 2 grupos e ela não estava lá só para o filho, mas simplesmente para ela também melhorar como mãe. E ela falou que ela tinha dificuldades como mãe, exercer a sua maternidade. E aí conseguiu interagir com o filho. Eu acho que isso foi muito importante, que o Amor Exigente abriu um canal de comunicação entre ela e o filho. É verdade. Isso foi realmente, ela se sentiu segura para fazer o que precisava fazer para o filho. E o que nós vemos que é muito importante no Amor Exigente é, mais uma vez, ela não estar sozinha. Era uma viúva com um filho usuário de álcool e drogas. E aí, o que ela queria, de fato, ela precisava de apoio, que não teria da maneira adequada, porque mesmo que tivesse uma família que a apoiasse, eles não entendem de dependência química, de uso de drogas. É importante que estejam num grupo de apoio como Amor Exigente. E isso foi essencial para que ela tivesse a liberdade de ajudar o filho, sabendo que o que fazia era o melhor para ele.
E o terceiro, que foi o caso da família com o filho. Como é que você viu isso? A coisa mais importante foi a aproximação do pai, não querendo se aproximar de um filho idealizado, mas aquele filho com problema, aquele filho que era um fracasso. Eu acho que essa coragem do pai foi muito forte e ele apoiado também na proposta. Então, isso ele se apoiou e ele conseguiu viver a sua paternagem, ser pai de um filho que não era o filho que ele sonhou. Então, acho que o Amor Exigente levou a todos nós, ele principalmente, a ver o filho e fazer todo o possível para ele, pai, se adaptar àquele filho, para que aquele filho se autolibertasse das drogas. É importante isso, não é, Eliane? O amor tira a idealização. Família, e o que eu vejo que é importante também, Eliane, é o fato da família toda se unir em favor daquele que está precisando. E aí eles terem condições de cada um, a seu modo, fazer o seu papel para manter aquele homem sóbrio, pleno, ajudando o outro e se ajudando. Agora, nessa semana, antes, porém, eu queria falar da equipe de Cuiabá. Recentemente estive lá e o pessoal me deu, lá mesmo, uma cartinha com toda a equipe que assiste regularmente esse programa. Eu queria dizer a você que nos acompanha, é verdade, nós estamos chegando na vida de muitas pessoas e efetivamente para ajudá-las. Eu agradeço muito o espaço que nós temos aqui nessa televisão e a possibilidade de servir você com um programa simples, sem custo, mas que funciona, que dá certo. E hoje nós estamos conversando com o Fábio, que o Fábio não contou com o apoio da família dele. Já nos contou a história dele, que me comoveu, que me deixou aqui meio engasgada e que me fez lembrar da passagem dele lá pertinho da minha terra, em Santa Helena. Ô, Fábio, o que para você foi essencial para que você, de fato, resolvesse sair das drogas? Nós temos pouco tempo, estamos chegando ao final desse programa e queria muito que você dissesse o que tocou você, o que foi essencial para que você buscasse a sua sobriedade. Bom, primeiramente eu fui muito bem recebido lá. As pessoas Lá onde? Na comunidade em Santa Helena de Goiás. Então você, daí quando seu pai viu que você estava péssimo e ele já estava recuperado. Ele estava coordenando a comunidade. Aí ele levou você para se tratar. Eu fui para lá. E fiquei lá durante o período de 9 meses, que era o período de tratamento. Só que a intenção era ter saído daqui de São Paulo. Cheguei lá, iniciei o tratamento. Em determinado momento, com 15 dias, eu coloquei a enxada nas costas e falei, eu vou largar tudo isso aqui, eu vou embora. E naquele dia, naquele momento, um rapaz olhou para mim e falou, mas onde você vai? Eu falei, eu vou embora. Ele falou, mas quantos dias você está sem usar? E eu tinha dito a ele, faz 15 dias. Ele, isso é um milagre. E eu peguei minha enxada, voltei para o trabalho que eu estava fazendo. E daquele dia em diante, eu descobri que eu tinha que levar a minha vida a sério. E comecei a aplicar o programa. E aí foi acontecendo as coisas. No término do meu programa, houve um encontro regional sobre o amor exigente. E eu lhe encontrei lá. E eu estava com um medo enorme. Como eu vou para São Paulo, como que eu vou fazer lá em São Paulo? E você me deu o telefone e falou, me liga quando chegar em São Paulo, que eu vou te dar o telefone de alguma regional, de algum grupo lá para você frequentar. E aquilo foi essencial para mim. Porque eu descobri que, mesmo saindo da internação,
você ia ter apoio fora de Eu não lá. ia estar sozinho. Que bom. Liane, chegamos ao final bom, do programa. Maravilha. Olha, eu gostaria muito que você dissesse uma palavrinha para as famílias e você para os jovens de Amor Exigente. Uma palavra para a gente encerrar. Coragem. Você. Persistência. Coragem e persistência. No próximo programa, na próxima série, nós vamos estar ainda falando de tratamento, aí com profissionais de diversas áreas, trabalhando dependência química. É muito bom poder trabalhar com Amor Exigente e servir as pessoas, servindo Deus em cada uma delas. Olha, alegria. Muito bom estar com vocês. Obrigada e conte conosco. Nós contamos com você também.